Boa noite a todos. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar da saúde emocional das mulheres, mas especialmente de um fenômeno chamado Síndrome da Cabana. Este fenômeno acomete, na maioria das vezes, as mulheres, porém, também os homens são acometidos. Mas para isso, eu chamei uma super expert no assunto, que é a doutora Érica Desidério Ortiz, especializada em psicologia social. Vamos dar boa noite a ela. Tenho certeza que você que está do outro lado vai entender o que nós estamos falando, porque é muito atual o assunto. Vamos lá, deixa eu chamá-la. Boa noite, doutora Érica. Tudo bem, querida? Boa noite, Mavi. Boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui essa noite. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Espero que eu possa ajudar. Prazer é todo meu e obrigada por ter aceito o meu convite. Nós estamos no mês da mulher, mês de março, mês super interessante. E eu sei que você sabe que eu levanto a bandeira da mulher mesmo. E eu sei que as mulheres são vítimas desse fenômeno que acometem de maneira muito sorrateira, eu diria, para nós, né, que somos assoberbadas de tantas tarefas, não é mesmo? É verdade, Mavi. E eu aqui quero te parabenizar por você trazer esse tema tão importante, tão relevante, né, para a gente poder discutir aqui, orientar os teus seguidores e seguidoras. E sim, você tem razão. Não só em relação à síndrome da cabana, mas a gente tem aí alguns estudos que mostram que as mulheres geralmente têm mais propensão a desenvolver certos tipos de transtorno emocional, como a síndrome do pânico, a depressão, e não é por acaso, tá, Mavi? Então aí a gente vai falar sobre alguns motivos. Então, por exemplo, a mulher, ela tende a ser mais cobrada socialmente. Sim. A mulher, ela desenvolve múltiplos papéis. Mulher polvo, né? Que desenvolve aí várias coisas ao mesmo tempo, tem várias funções, e além disso, a mulher também tende a ser mais preocupada com as coisas. Muito, O homem é mais pragmático, mais objetivo, não que eles não sofram também, eles sofrem, né? Mas a mulher tende a se preocupar mais com as coisas. É verdade. Doutora, antes da gente começar a abordar todos os tópicos que nós temos aqui, para que nós possamos levar essa live de maneira um pouco mais tranquila, falando de saúde mental, emocional, se apresenta um pouquinho para o nosso público, porque já tem muita gente aqui, viu? Olha só. A Sandra, boa noite, minha querida. Um beijão no seu coração. O Carlos, meu marido, está aqui. Vamos lá. Muita gente, hein? Porque é um assunto muito pertinente por conta da pandemia, não é mesmo, doutora? É verdade, Mavi, é verdade, né? Você vê que essa pandemia, ela fez com que a nossa rotina virasse de cabeça para baixo, da noite para o dia. E em meio a esse cenário de tantas incertezas, esse cenário tão desorganizador, e veja, né? Da noite para o dia, nós fomos impedidos de realizar as nossas atividades lá fora, por um cuidado necessário, claro, né, com a nossa saúde. Então, realmente, isso mexeu muito com a nossa condição emocional. É verdade. Eu posso dizer até, né, que algumas reações são esperadas nesse cenário tão adverso que a gente está vivenciando. Então, ansiedade, tristeza, preocupação, alguns conflitos, isso pode alterar o sono, o apetite. Então, em certa medida, essas reações são esperadas para esse cenário tão desorganizador, de confinamento, de quarentena, de pandemia. Sim. Está com a gente também a Sandra, já falei, o Salvador Stefano, que foi meu coordenador de campanha, meu articulador político. Um beijo para você. Ele diz assim: parabéns, Mavi, sempre abordando temas pertinentes aos momentos.
Obrigada, Salvador, pela participação. Não saia daí, porque tem muita coisa boa, hein? A Sandra, ela comenta. Bom, já estou me encontrando. Ops, olha aí. A Mavi Rose pirando 3, 2, 1. Não, pirando não, colocando nos pingos dos is, porque eu estou com uma especialista. E por falar nisso, a Roberta também está aqui conosco. Obrigada, Roberta, pela participação. Ela diz assim, ótimo tema, parabéns pela iniciativa. Obrigada a você, minha querida, por participar conosco. A Silmara também. Obrigada, Sil. Um beijão no seu coração. Tem minha tia Dete aqui está com a gente. Um beijão para você, para toda a família, viu? Obrigada por participar. Fica aí. É um assunto muito legal para as mulheres. E pode convidar os amigos, os vizinhos, as vizinhas, todas as mulheres que a gente sabe que precisam e muitas vezes não falam, né? Mas me fala um pouquinho de você, doutora. Qual a sua especialidade? O que você faz no seu dia a dia? Porque eu sei que você já é há 18 anos formada em psicologia, mas acabou se especializando. Me conta um pouquinho sobre você para que todos te conheçam. Mavi, eu trabalho há quase 18 anos com a clínica, até antes da pandemia, somente com a clínica presencial, consultório físico, sim. E com o início do confinamento, nós tivemos que nos reinventar. E aí eu fiz toda a transição dos meus pacientes da clínica presencial para a clínica online. Então, hoje eu atendo muito mais de forma remota, de maneira online, do que de maneira presencial. Eu sou mestre em psicologia social pela PUC. Eu também faço parte de uma cooperativa de psicólogos, que é a Unipsico, que é a primeira cooperativa de psicologia do Brasil. E eu também tenho uma sociedade, eu sou sócio fundadora do Núcleo Vida e Saúde, que é um espaço multiprofissional. Juntamente com o seu esposo, que é o Sérgio Ortiz, que é cardiologista. Exatamente, ele é cardiologista e está comigo lá na clínica. Trabalha maravilhoso também, muito experiente. Já vem de família, né? Já vem de família. Bom, fora isso, eu também coordeno um grupo de estudos em psicanálise no meio digital. Eu trabalho junto com outros psicanalistas, mas esse grupo eu coordeno, né? Tá. E é isso, basicamente essa é a minha trajetória. Tá, você então participa da Cooperativa de Saúde do Brasil, Unipsico, é isso, né? Entendi. Unipsico São Paulo, isso. Ou seja, você tem uma grande experiência em psicologia social. E clínica. E clínica também, né? E sim. Agora, com essa pandemia, você faz os atendimentos online? Exatamente. Eu tenho feito os atendimentos de forma remota, de maneira online. Entendi. E tem dado o mesmo resultado? Tem sido tão bem aceito pelos seus pacientes como se fosse presencial? Mavi, é incrível, né? Eu me surpreendi com a adesão dos pacientes ao atendimento online. Eu confesso que quando veio a pandemia, eu fiquei bastante preocupada. Poxa, como é que eu vou fazer agora com os meus atendimentos, né? Como é que eu vou fazer com a minha clínica? Mas eu tive uma adesão enorme por parte dos pacientes e eu percebo que a evolução, né, a adesão, a participação dos pacientes é equivalente ao atendimento presencial. Claro. O resultado que eu tenho obtido com esses atendimentos de forma online se equivale aos resultados do atendimento presencial. Isso é maravilhoso, porque em plena pandemia ter uma psicóloga à nossa disposição online. Com segurança. Com segurança. Né? Exatamente. Sair de casa. Exatamente. A Silmara diz aqui, Mavi, sou sua fã. Eu também sou sua, Sil, um beijo. O José Carlos Tambucchi, ele fala assim, parabéns, Mavi, uma delícia essas lives, continue assim, trazendo mais conhecimentos para a gente, para nós, e abordando assuntos atuais. Obrigada, José, pela participação. Tem o José Luiz também. Boa noite, José Luiz. A terapia online nos deixa mais à vontade. Você também concorda, doutora?
Eu concordo, Mavi, para alguns pacientes, né? É isso aí qual que é o nome da pessoa? A Que Silmara. Silmara. Então, eu concordo sim com o que a Silmara disse, que para algumas pessoas o fato de ser online acaba sendo um facilitador, que a pessoa se Ai, sente mesmo mais à vontade para dizer o que ela está sentindo, o que ela está pensando. e é Então, muito engraçado, né? quebra algumas resistências, algumas barreiras internas para falar, para se comunicar. Sim. E o que é mais engraçado é porque do outro lado da tela há uma outra pessoa, mas nós sabemos que há uma interação que, de certa forma, cria um bloqueio, porém acaba aqui nos deixando mais à vontade. Interessante isso, né? Exatamente, exatamente. Então é isso, né? Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, sempre. Ah, com certeza. Bom, e nesse caso, que você fala especificamente da síndrome da cabana, que este fenômeno causa impactos emocionais do confinamento que realmente são avassaladores. Dentre essas reações, estresse, insônia, falta de apetite, agressividade e outras também, né? Mas o que tem mais me deixado curiosa para a gente entender mais sobre esse assunto é como lidar com a solidão na atualidade e a síndrome da cabana em si, porque para você é um assunto que você trabalha, estudou para isso, tecnicamente você sabe abordar um pouco mais. Tanto eu como quem está nos assistindo, com certeza passa por isso, porque cada um de nós reage de uma maneira, né, a esse confinamento tão inesperado. Sem dúvida, Mavi. Eu acho que talvez a gente possa começar, né, explicando para o público o que Sim, é a síndrome da cabana. Então, a síndrome da cabana é um fenômeno associado a longos períodos de confinamento. Então, foi um termo que começou lá em 1900, começou a ser utilizado lá em 1900, nos Estados Unidos, quando alguns sim, trabalhadores passavam longos períodos em isolamento, em distanciamento social, muitas vezes submetidos a invernos rigorosíssimos, e sim. quando eles voltavam ao convívio, eles começavam a apresentar alguns sinais de uma desorganização emocional Nossa. e uma dificuldade de adaptação. Por isso, síndrome da cabana, a pessoa fica muito confinada. Exatamente. Ah, muito Tá? interessante. Interessante Então, demais. a síndrome da cabana, embora o nome seja síndrome, mas ela Hum, não é considerada uma doença, tá, e sim um fenômeno psicológico relacionado, né, a esse processo de confinamento, de isolamento. Tá entendi. bem? Isso Sim. implica em algumas reações emocionais, como você já citou, está correto, né? Uhum, Estresse, irritabilidade, comprometimento uhum. no sono, apetite. Então, são algumas dessas reações. Tristeza, né? Muita tristeza. E eu acho que piorou. Eu tô olhando com os olhos de leiga no assunto. Você acha que com a flexibilização da pandemia, com a flexibilização da pandemia, isso pode piorar ou melhorar essa síndrome e essas reações? Elas vão melhorando gradativamente ou dá para perceber que isso já estava acontecendo antes e somente agora se acentuou por conta da pandemia? Olha, Mavi, então, a síndrome da cabana, essas reações que a gente acabou de mencionar, quando dizem respeito à síndrome da cabana, isso quer dizer o quê? Que elas surgiram durante o processo de confinamento em decorrência da pandemia. O que vem Hum, antes é outra história, tá? Então, entendi. se a pessoa já apresentava um quadro depressivo, um transtorno Uhum, de pânico, um quadro de ansiedade,
Pode ser que com a pandemia e com o confinamento, esse quadro, esses sintomas relacionados a esse quadro anterior podem ter, sim, se intensificado e potencializado. Tá? Assim como também essas reações da síndrome da cabana, se não forem observadas, se elas piorarem, elas também podem contribuir para o desenvolvimento posterior de um quadro, de um transtorno emocional. Nossa. Veja, eu vou te interromper um minutinho. A Ana Martins diz aqui, muito bom aprender mais sobre nós e os outros. Obrigada, Ana, pela participação. Realmente é muito bom aprender, até porque nós estamos passando por tempos assustadores que nós não sabemos como lidar. É por isso que eu trouxe a doutora Érica, que sabe, é uma estudiosa no assunto, para que a gente possa elucidar um pouco mais, tanto para mim como para vocês. Obrigada pela participação, Ana. A Mara também diz assim, Mara Miranda, nunca tinha ouvido falar nesse termo psico. Tem a ver com a depressão, essa síndrome? Aí a doutora Érica responde. Não, Mara, não. A síndrome da cabana tem a ver especificamente com essas reações emocionais que surgem com uma espécie de efeito colateral desse período de confinamento que nós estamos vivenciando. Tá? Pode ser que algumas dessas reações, quando muito intensas, se elas piorarem, né, essas reações, esses sintomas da síndrome da cabana, sim, elas poderão incorrer num quadro depressivo. Mas a síndrome da cabana em si não é uma doença. Isso significa o quê? Que ela está relacionada a essa dificuldade de adaptação que a gente está vivendo, em função dessa mudança brusca de rotina. Então, quando a Mavi perguntou se a flexibilização pode contribuir, a minha resposta é que sim. Porque do mesmo jeito que foi muito difícil para nós nos adaptarmos a esse isolamento, a esse distanciamento social, e foi uma coisa muito brusca, né? Com o passar do tempo, nós fomos, de certa forma, nos acostumando e criando novas rotinas dentro desse processo, né, de quarentena. A partir do momento em que há uma flexibilização e que nós já estamos autorizados a sairmos de casa, respeitando os cuidados sanitários, é lógico, muitas pessoas começam a ter medo de sair, se sentem inseguras, e começam, sim, a ter certas reações emocionais em virtude, né, dessa dificuldade de se readaptar ao mundo lá fora. Entendi. A Sandra pergunta também, o pânico e a ansiedade está inserida nessa síndrome? Quem que é? A Sandra, é isso? Sandra. Não, Sandra, o pânico e a ansiedade são transtornos, tá? As reações e sintomas relacionadas à síndrome da cabana, elas tendem a diminuir com o passar do tempo, conforme a gente vai se adaptando à nova rotina, tá? Sim. Não é uma doença. Agora, o que a gente pode dizer é que pessoas que já tinham algum quadro de algum transtorno psicológico, como pânico, depressão, ansiedade, são pessoas mais suscetíveis a desenvolver, sim, a síndrome da cabana. Entendi. O Salvador Stefano, ele faz uma pergunta para você, doutora Érica. Ele diz assim, eu já vivo praticamente confinado há quase 12 anos, eu e minha mulher, devido a sermos aposentados. Ocorre que essas restrições estão me colocando os meus nervos à flor da pele. E eu me pergunto, isso é normal? Em certa medida, sim. Em certa medida, sim, né? Porque foram muitas mudanças que aconteceram repentinamente na nossa vida. Então, claro que isso acaba nos desorganizando emocionalmente. Claro que isso gera um impacto emocional. Então, em certa medida. Sim, e nesse caso da pergunta do Salvador, ele pergunta que ele está com os nervos à flor da pele. Eu acho que você não é o único, não, viu, Salvador? Muita gente, tá? Muitas pessoas. Só que algumas pessoas não falam. Ou eu estou errada, doutora?
Não, você está Algumas, certíssimo. algumas pessoas, elas se fecham dentro do seu próprio, do seu próprio problema, do seu eu, não querem exteriorizar isso vai se agravando e vai cada vez piorando. Uma hora é uma ansiedade, uma hora é uma síndrome do pânico, então nem síndrome do pânico, sim um estresse, uma agressividade fora do normal, por conta de que não procurou ajuda, não é? Exatamente, Mavi, né? O que a gente precisa é implementar uma cultura de cuidado com a saúde emocional, que nós não temos. Então, há um preconceito muito grande, um medo também, né? A pessoa, às vezes, que está sofrendo ali, ela tem um medo de ser estigmatizada. Ah, sim, com certeza. Então, eu acho que é isso que está dizendo, e isso gera uma resistência em procurar ajuda. Agora, pensa comigo, né, Mavi, e aí o teu público que está nos assistindo. Se Uhum. você tem uma unha encravada, você vai lá e procura uma pedicure, uma podóloga. Se você tem uma dor de estômago, você vai procurar um gastro ou um clínico que seja. Agora, se você tem uma dor na alma, por que que você não pode procurar um psicólogo, uma psicóloga? É verdade, você tem toda a razão. É, tem um estigma aí de que quem procura o psicólogo ou psicóloga é porque está ficando louca. Não, não. A gente só precisa exteriorizar e saber como sair dessa situação. Pelo menos eu tenho essa visão, né? Antes de você responder sobre isso, ah, eu que agradeço, Ana, ela diz aqui, muito obrigada pelo convite, estou compartilhando nos grupos. Nós é que agradecemos, né, doutora? O José Carlos também, ele fala, excelente psicóloga, sabe se expressar bem. Meus parabéns, doutora Érica, o José Obrigada. Carlos. E a Josi também, uma querida aqui da cidade de Itanhaém. Ela dá um olá, mulheres empoderadas. Obrigada, Josi, pela participação. E a gente trouxe realmente uma mulher super empoderada, que é a Érica, porque eu conheço a história de vida dela, ela conhece a minha história de vida, então somos empoderadas sim, porém, nós também necessitamos de ajuda e precisamos pedir ajuda quando achamos que temos que pedir. Porém, onde pedimos ajuda, doutora? Isso vale para os homens também, viu, Salvador? Pois é, né, Mavi? E aí você falando, a gente falando sobre o estigma, né? E já Sim, que o teu público tem rapazes aí nos assistindo também, mas você tem um público feminino muito grande, né? sim. E aí, o que costumam falar sobre a mulher que procura ajuda psicológica? Qual que é o receio? Vai procurar uma psicóloga? É louca, é Não, histérica, é mal puxa vida. amada, né? Nossa, não. É Mas fraca, minha né? é É fraca? fraca, é É, fraca. Mas minha cara, meu caro, quem está sentindo a dor são vocês. Ninguém sabe o que você exatamente. está sentindo na pele. Pois é verdade. É, E também não precisa sair falando aos quatro ventos, né? não, não. Procura um especialista, procura um especialista e vai lá. Até porque hoje é tudo muito mais fácil, é muito mais acessível termos contato, procurarmos ajuda com os psicólogos da nossa cidade, do nosso bairro, por intermédio de pessoas, por indicações. E tem toda uma rede de amigos que a gente pode confiar e perguntar: eu preciso de ajuda. Porque não há vergonha nenhuma Uhum, nisso, até porque estamos passando, repito, por uma situação muito atípica no mundo. Não somos nós brasileiros, é no claro, mundo. E as pessoas claro. têm ficado confinadas dentro de uma casa, pai, mãe, filhos, aulas online, home office, aquela coisa toda, o que é muito difícil. Difícil essa adaptação. Essa adaptação não é fácil para ninguém, nem mesmo para quem é do ramo, não é verdade? Sim, sim, sem dúvida. Então você perguntou, né, a quem recorrer, como recorrer. Sim, Veja, né, dentre os profissionais da psicologia, nós temos uma variabilidade aí de opções e também de valores, enfim, às vezes a pessoa não procura porque ela acha
coisa muito cara, impraticável, inviável. E então nem sempre, né? Então a Sim. minha sugestão é que você vá atrás, vai perguntar, vai consultar, vai ver quanto é, porque a gente tem várias opções aí, né? E Sim, claro. profissionais que têm aí né, uma gama de honorários que às vezes vai contemplar a tua necessidade ou a tua Certamente. condição, né? Exatamente. Mas você pode me dizer, Érica, mas eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro. Como é que eu faço? Então, uma Uhum. opção, uma sugestão, uma orientação que eu dou, procura o posto de saúde mais próximo da tua casa, vai até lá perguntar, né, quais são as referências, aonde é que você pode encontrar um psicólogo. Geralmente, questões de ordem psiquiátrica, a gente encaminha para o CAPS, mas às vezes não tem um CAPS perto da tua casa, então vai até um posto de saúde se informar, porque lá eles vão te orientar. Sim. Uma outra opção ainda é faculdades, universidades que tenham um curso de psicologia, elas também têm uma clínica escola. E essas clínicas, onde os estagiários atendem, né, os estudantes geralmente de último ano do curso de psicologia, Sim. elas ou cobram um valor simbólico ou atendem sem nenhum custo. E sob Olha a que supervisão, interessante, interessante. sim, e sob a supervisão dos professores. Então, é uma coisa muito profissional, muito ética, tá? Sim. Então, seria uma outra possibilidade. A Silmar, ela fala ela fala assim: a síndrome da cabana também ajudou nas descobertas de atitudes indesejáveis, como estupro, violência. Também, doutora? Ela faz essa pergunta. Você acha que também pode ter sido descoberta por conta disso? O Mavi, o que a gente sabe, o que a gente tem notícia, né, é que com o confinamento e o fato das pessoas ficarem mais concentradas dentro de casa, aquelas relações que já estavam desgastadas, isso anterior à pandemia, ficaram ainda mais complicadas. Sim. Pessoas que já passavam por situações de violência, e aí eu digo que algumas mulheres, numa condição de vulnerabilidade nos seus relacionamentos, infelizmente, ficaram mais suscetíveis ainda à violência. Essa violência Porque doméstica, o que me incomoda muito, a violência contra a mulher me deixa assim muito conturbada, perturbada, porque eu acho que é uma situação que está corriqueiramente acontecendo nos lares hoje, e infelizmente nós temos visto isso de uma forma assim muito crescente. É muito preocupante isso. Muito E com a preocupante. pandemia, essas estatísticas aumentaram consideravelmente. E aí tem Acredito. mais um agravante, e aí eu acho que você vai poder falar melhor sobre isso que eu vou dizer agora. Sim. Que com a pandemia, os serviços de apoio e assistência a essas mulheres vítimas de violência, não só essas mulheres vítimas de violência, mas também crianças, Sim. idosos, enfim, né? Eu estou falando de um público mais vulnerável, suscetível à violência. Esses serviços de apoio ficaram comprometidos. Certamente. Eu falo isso porque como você sabe, eu participei de uma campanha eleitoral, eu acompanhei o ano passado, eu estive na casa das pessoas, eu percebia um certo receio, muitas vezes por parte das mulheres, em se manifestar, até em relação a escutar uma reunião falando sobre política, né, da apresentação. De maneira muito fechada e muito acuada. Isso me incomoda muito, me incomodou muito, mas é claro, eu sozinha não tenho voz. Mas, graças a Deus, este ano, nós ficamos sabendo que a Delegacia da Mulher foi implementada aqui na nossa cidade de Itanhaém para dar mais assistência às mulheres que são vítimas de violência. Eu quero agradecer desde já a todos os envolvidos, porque é muito necessário, se faz necessário. E é uma coisa que eu bati muito nessa tecla durante a minha campanha eleitoral, que as mulheres precisam de atenção.
As mulheres muitas vezes são pai e mãe, mães solteiras, que precisam de atenção e não têm. E vem de encontro a todas essas reações que nós estamos comentando aqui, que elas não podem exteriorizar, por quê? A mulher é super forte. Não, a gente também tem nosso ponto de fraqueza. E acabamos adoecendo emocionalmente, mentalmente. E por falar nisso, o Salvador aqui está fazendo uma colocação. Doutora, sou cardiopata e completamente grupo de risco. E já tive pânico e até paura. O que me causa certa estranheza hoje é o fato de a pandemia estar mais forte e meu pânico e meu medo sumiram por completo. Olha só que interessante, olha que contraponto. Ele está tranquilo, enquanto outras pessoas estão amedrontadas, em pânico. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, Mavi, e cada um é um, né? E a gente vai vendo que cada um reage de uma forma Claro. a um momento aí que a gente, aliás, a tudo, né? Cada um tem uma maneira de vivenciar. Sim. Então, para alguns é algo desesperador, para outros talvez uma oportunidade de se reencontrar consigo mesmo. Sim. De se autoconhecer, né? Eu acho, ou de ter uma rotina mais tranquila, de repente. É o que eu acho que aconteceu com o Salvador, né? Porque se ele está tranquilo, ele está bem consigo mesmo, o que aconteceu com ele? Ele não se deixou levar por tantas notícias que nós temos aí, é só ligar a televisão que a gente realmente entra em pânico. Então, eu particularmente, eu evito muitas vezes, não por ser entrar numa vibe de estar com a própria notícia dentro da minha casa, não. Eu fico interagindo, sim, eu fico até por conta da minha profissão, eu gosto de saber o que está acontecendo no mundo, porém com um certo limite, porque senão a gente fica bitolado e também olhando só para as coisas negativas, tem tudo a ver também. Então eu pego, vou dar uma volta na praia, vou andar de bicicleta, ligo um rádio, escuto uma música, etc. Vou pesquisando, vou estudando, vou fazendo outros cursos online, o que me dá subterfúgios para eu não criar reações como essas que nós estamos falando. Eu acho que também essa é uma saída, pelo menos para mim funciona muito, né? Para mim funciona muito. É sim, Mavi. Né? Aliás, o que você acabou de colocar aí é uma estratégia, né? Sim. Esse consumo moderado de notícias, esse consumo equilibrado e criterioso de notícias. Exato. Não pode ser um consumo desenfreado, porque senão você enlouquece. Exato. Eu tenho um filho de 9 anos, como você sabe, até ele mesmo, eu não deixo ele assistir tudo o que acontece nos noticiários, por conta de que ele já entende, para não entrar numa linhagem de que, olha, não vamos lavar as mãos toda hora, claro, vamos cumprir os protocolos de segurança, vamos, mas não ficar com aquilo na cabeça de maneira tão acentuada que causa problemas para ele mesmo, e claro, para mim e para o pai, né? A Josi, ela é enfermeira, porque eu a conheço pessoalmente. Ela fala assim, doutora Érica, a mídia foi ingrata e excessiva com a população mundial, causando medo e aprisionando mentes. É exatamente isso, Josi, que a gente está falando. Quem não está preparado, realmente aprisiona, né, doutora? Por isso que a gente está colocando aqui, né? A importância de consumir essas notícias de uma maneira criteriosa, sempre checando as fontes, né? Então, sem ouvir tudo aquilo que recai sobre nós de uma maneira sem critério, né? Ou de uma maneira desequilibrada, não, que a gente tenha um certo critério para ouvir essas notícias, assistir essas notícias, porque senão faz mal mesmo. Sim, a gente tem que peneirar o que a gente vai ouvir, né? Até no nosso Filtrar. dia a dia, vai filtrando, a gente vai colocando de maneira um pouco mais leve.
nós estamos numa pandemia? Sim, claro, é óbvio. Mas se a gente entrar na situação de que, nossa, eu não posso nem sair no portão, fica uma coisa muito, mas muito, muito preocupante para quem está dentro de casa. E até, eu diria que fica uma coisa muito ruim de estar dentro da sua própria casa com os seus entes queridos. Torna-se um ciclo vicioso, brigas, discussões, confrontos desnecessários. Desnecessários. A Ana fala assim, é para você, doutora. A Ana fala assim, opa, deixa eu passar, passei bastante aqui. Ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Ela fala aqui para mim. Doutora Érica, existe uma relação entre a síndrome da cabana e o aumento da violência verbal nas redes sociais? É uma pergunta. Outra. Ou mesmo agudizando a violência doméstica, afetando negativamente a relação entre pais e filhos. Se esta pandemia se estender por mais tempo, ano ou mais, esta síndrome se tornaria crônica como um choque traumático mal resolvido ou tratado? Mavi, a OMS traz alguns dados para a gente que apontam o seguinte, que de 1/3 a metade da população que vive um cenário de pandemia pode sofrer de algum transtorno emocional. É muita gente. Sim. Então... Sim. É muito delicado o momento, né? Sim. Muito delicado. Sim. Muito delicado. Mas você acha que poderia se tornar crônica essas reações e vir a ser uma doença futura? Sim, aí vai depender, eu estou lembrando do Salvador, né? Acho que foi o Salvador que disse que com a pandemia, no sentido contrário, né? Com a pandemia, ele acha que ele ficou mais tranquilo, sim, que os sintomas de pânico dele diminuíram, né? Então, tudo vai depender de como a pessoa vai lidar com essas mudanças que a gente vem sofrendo. Se cronificar, já deixa de ser síndrome da cabana. Aí sim, aí vai se transformar em algum tipo de transtorno, que a gente não sabe qual é. Pode ser uma depressão, pode ser um pânico, pode ser um transtorno de ansiedade, ou um estresse pós-traumático, por exemplo. Sim, aí acaba complicando mais, né? Sim. A Ju Moura dá boa noite, Érica. Boa noite, Ju. Prazer em tê-la aqui com a gente. A Neide Regina, uma linda, a minha querida neuropsicopedagoga sempre participando comigo, minha amigona. Ela tá aqui, boa noite, cheguei atrasada. Não, chegou a tempo, fique em paz. O Stefano Simão, ele diz assim, sou cirurgião dentista. Aumentou 500% o bruxismo nos pacientes durante a pandemia. Olha só, obrigada, Stefano, pela participação. Veja só que dado aterrorizante, eu diria. Aterrorizante. Não é só a síndrome da cabana que está causando problemas por conta da pandemia, né? Que o bruxismo, quem que é o... É o Stefano. É Stefano. Então, né? Porque o bruxismo, ele está diretamente ligado à ansiedade, né? Então, a pessoa que tem um grau de ansiedade acentuado tende a apresentar mais bruxismo. Sim. Então, imagino que sim, que por conta do nível de estresse, por conta, né, de todas as preocupações que as pessoas vêm apresentando ao longo desse confinamento, isso acaba incorrendo numa maior incidência do bruxismo, que é o que o Stefano tem observado no consultório dele. É verdade, é verdade. A Nalba fala para nós aqui, olá, Nalba, obrigada pela participação, querida, não saia daí, você é muito importante para a participação, um beijão no seu coração. Eu gostaria que o pessoal falasse qual é o bairro e a cidade que está falando, pode ser, pessoal? Para a gente saber. A Maria Elizabeth, esposa do Salvador Stefano, também diz boa noite, Elizabeth. Beth, né, porque eu já tenho amizade com ela, já tenho uma certa liberdade. A Nádia de Paula, boa noite, Nádia, querida, seja bem-vinda.
A, a Ana diz assim: uma grande oportunidade de aumentar sua autoconfiança é a fé e se dar conta do que é fundamental, a vida. Muito importante, Ana. Eu tenho me apegado muito a isso, para falar a verdade. Me apego muito à fé em Deus. Eu sei que a Érica também é cristã, mas independente da religião, crença, nós sabemos que a fé ela faz muita diferença na vida das pessoas. Isso já é comprovado cientificamente, não é mesmo, doutora? Com certeza, Mavi. Né, a gente sabe que a fé é um motivador. Ela, a fé, qual seja, né? Nós estamos falando de fé, nós não estamos Sim. falando de religião. Exato, exatamente. Então, a fé impulsiona. O que é a fé? Você acreditar, né? Exato. E você acreditar em algo, né? Te impulsiona para a vida, te mantém vivo. Você sabe o que eu dizia no início da pandemia, né? Até uma entrevista que eu dei aí para um colega teu, que eu dizia para ele o seguinte, que nós estamos atravessando um lago de crocodilos. Isso lá no início da pandemia, né? Aquela confusão toda, tal. Sim. E que nós não estávamos conseguindo avistar a margem. E que a gente precisaria ter muita fé. Muita fé. E hoje, o que eu digo, Mavi? Que nós continuamos atravessando esse lago de crocodilos. A diferença é que a gente consegue, pelo menos, avistar a margem. Já tem uma vacina aí. Para muitos de nós, ainda Exatamente. Não é acessível essa margem. Mas, pelo menos, tem uma luz no fim do túnel. Então, vamos ter fé que nós vamos chegar lá, gente. Eu tenho fé que tudo isso vai passar. Eu gostaria que fosse muito rápido, mas infelizmente não é como a gente quer, né? Mas vai passar e a gente vai ter isso como lição. Infelizmente, uma lição não muito boa, mas podemos tirar uma grande lição de como sermos melhores. O que tem que ficar para esta pandemia, na minha opinião, é de como lidamos quando estávamos na pandemia. Já estou falando no passado, porque eu sei que a gente vai passar por isso, vamos olhar para trás e falar, nossa, meu Deus, como é que eu passei por tudo isso? Como eu sobrevivi? Isso é muito importante. A Nalba fala do Gaivotas, um bairro aqui de Itanhaém, muito populoso, eu conheço esse bairro. O Stefano Simão fala do bairro do Pacaembu, em São Paulo, também conheço. A doutora Neide, a neuropsico, fala assim para mim, melhor para você, doutora, qual orientação você daria para uma pessoa que está passando por uma crise financeira, como estamos presenciando em muitas famílias? Por conta da pandemia, óbvio, né? Então, quem que pergunta? A doutora Neide, é tua colega. Doutora Neide. Doutora Neide. Doutora Neide, é uma situação complicada mesmo, a gente vê muitas famílias extremamente desgastadas, passando por esse momento de preocupação que mexe, descompensa qualquer um. Isso atrapalha a rotina, isso atrapalha a qualidade de vida, atrapalha o sono, desgasta as relações, aumenta o grau de conflitos. Sim. Porque aí as pessoas começam a ficar muito estressadas e preocupadas e as divergências também aumentam dentro das famílias. Eu acho que, sabe aquela velha frase, muita calma nesta hora? Eu acho que essa frase nunca coube tanto num momento como este. Porque eu também sou casada, meu marido está em home office, meu filho está em aulas online, eu também estou fazendo os meus cursos, trabalhando da minha casa. Então, nós estamos dentro do mesmo ambiente. Sabe aquela respirada? Respira fundo e vai. Eu acho que a gente tem que praticar isso diariamente, diuturnamente, para que nós não entremos numa situação de perigo. Olha só, a Silmara fala assim, eu passei por uma terapia de casal que eu acredito que me ajudou muito diante da síndrome da cabana. E super indico para que o casamento prevaleça vivo. Olha só que importante
essa observação da Silmara. Obrigada, Sil. É verdade. A Silmara tem toda a razão. Por quê? Porque eles procuraram ajuda. Eu tenho certeza que o casamento deles só sobreviveu porque procuraram ajuda. Então, se alguém está com algum problema, procura ajuda enquanto há tempo. No casamento, para você mesmo, porque tudo vem de dentro para fora e não de fora para dentro. O que vem de fora para dentro, a gente vai absorvendo, feito uma esponja. Me corrija se eu estiver errada. Chega uma hora que essa esponja ela infla. E o que acontece? Vai começar a vazar. E é o que acontece com as reações da síndrome da cabana. Pelo que eu li no seu e-book, que é maravilhoso, aconselho a todos que estão aqui conosco fazer a inscrição e, assim, é uma leitura, é um de autoconhecimento maravilhoso para todos que querem realmente sair da síndrome da cabana, viu? E tem mais pessoas aqui participando conosco, doutora, para você ver como as pessoas estão sedentas de informação sobre saúde emocional e saúde mental. Salvador fala assim, doutora, com as vacinas avançando e as pessoas se sentindo seguras e a porta da cabana sendo aberta, a senhora não acha que uma prevenção das autoridades seria de bom tom para controlar um possível estouro de boiada? Olha, ele foi bem enfático aí. Tem que ser o Salvador, né? Eu já conheço ele, eu sei que ele é bem direto. Seria isso? Seria um estouro? Não seria de bom tom que o poder público, as autoridades tivesse um controle melhor para que não houvesse esse estouro de boiada, como ele diz aqui? Olha, Mavi, eu vou responder de uma forma bem objetiva. Bom senso. Bom senso. A gente precisa ter bom senso. Lembra, né? O Lago de Crocodilos não acabou. A gente está enfrentando ainda, nós estamos atravessando esse lago. E tem cada alligator, hein? Pelo amor de Deus. Né? E aí, respondendo, que eu fiquei com a sensação de que eu não respondi a Neide sobre o problema financeiro, né? Sim. Ô, Neide, se reinventando. Eu costumo dizer o seguinte também, né? É um momento difícil esse que a gente está atravessando e sem precedentes, uma pandemia. Gente, quem é que ia imaginar? No entanto, eu posso apostar que não é o primeiro momento difícil ou de crise que vocês estão atravessando. Então, uma dica que eu dou é você voltar lá atrás e se lembrar daqueles momentos de superação que você já viveu. Quais são os recursos que você utilizou? O que você fez para superar, para atravessar aquele momento difícil? Sim. Quem nunca, né, doutora? Quem nunca? Então, você vai usar esse repertório ao teu favor para se reinventar. Sim. É o poder da resiliência, né? Que tanto a gente ouve falar. Exatamente. E o que a Silmara falou dos casais, né? Uhum. Ela se reinventou aí com o marido dela. Que bom, né? Que bom que ela procurou ajuda, que bom. Sim. E tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda. Eu não tenho a menor dúvida que uma ajuda de um profissional, seja ele em qualquer área, é necessária. É como você mesmo disse no início. Se eu estou com um problema se eu quero fazer as minhas unhas, eu vou numa manicure. Se eu estou com um problema cardiológico, eu procuro um cardiologista. Um problema ginecológico, uma ginecologista. E assim por diante. Se eu estou com um problema de uma saúde, um problema na alma, como você mesmo mencionou, eu vou procurar quem? Uma psicóloga. E eu não vejo nada de errado nisso, ao contrário, eu vejo que isso vai só somar para aquela pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Mas ainda há um estigma, né? E as mulheres... Ainda há um preconceito. Tem pessoas que chegaram depois do comentário que você fez, doutora Érica, a respeito de que as mulheres são mais acometidas com essa síndrome da cabana?
Então, sim, não só com a síndrome da cabana, mas outros transtornos também psicológicos, como depressão, ansiedade. Nós temos estudos que comprovam isso. As mulheres, elas geralmente são mais cobradas socialmente, elas assumem múltiplos papéis, e Sim. fora isso, elas também são mais preocupadas, elas têm que se preocupar mais. Os As homens. mulheres, as mulheres, eu vou te cortar dizendo o seguinte: as mulheres, elas olham de uma maneira macro as coisas. Não que os homens não enxerguem isso, não é isso, pelo amor de Deus, absolutamente. Mas é que as mulheres, nós temos que ser mães, pais, muitas trabalham fora, são arrimos de família, sim. Ainda mais com a pandemia, muitos homens, maridos, esposos perderam seus empregos. Então, elas são as provedoras da casa. E com tudo isso, tem que cuidar dos filhos. Com tudo isso, vai somatizando e vai virando uma coisa psicossomática de tal maneira que, às vezes, pode sair do controle sem mesmo a gente esperar. Uhum. Não é? E aí cai na síndrome da cabana. Pode cair também na síndrome da cabana. E se esses Exatamente. sintomas se intensificarem, pode Uhum. incorrer em algum outro tipo, pode incorrer em algum tipo de transtorno, porque a síndrome Uhum. da cabana não é uma doença, não é um Sim, transtorno. entendi. Dependendo da intensidade desses sintomas, o quanto tempo eles permanecem, a recorrência desses sintomas e o grau de prejuízo que isso traz para a pessoa, pode sim provocar algum tipo de transtorno. Então tem que ficar atento. Sim, você não virou uma doença, né? Exatamente. Pode virar uma doença. O Stefano Simão diz assim: na minha humilde opinião zona, vacinas serão iguais ao álcool gel. Poucas pessoas terão acesso no começo e depois, num curto prazo, a oferta será bem maior que a demanda. A curtíssimo prazo. Ai, Stefano, espero que você tenha toda razão. Eu acredito muito. Eu vou me apegar a essa sua fala, porque eu também gostaria muito que num tempo assim, ó, recorde, nós tenhamos uma vacina para todos. E não na minha faixa etária de idade, que eu já passei dos meus 18 anos, brincadeira, já passei dos meus 40 anos. Se eu for analisar o calendário de vacinas, em dezembro, talvez eu serei vacinada, veja. Isso me preocupa, mas eu vou segurar a tua fala e eu sei que num curto prazo os nossos governantes vão ter um olhar um pouco mais sensibilizado para essa situação e vão correr atrás do prejuízo que já era para ter feito, que não fizeram, e falar, não, nós precisamos fazer uma campanha de vacinação em massa para que esse vírus seja controlado, porque realmente do jeito que está não dá para ficar. Está insustentável, insustentável. A Silmara comenta exatamente o que você falou, doutora. Foi ótimo procurar ajuda e não ter vergonha. O que vale é a sua paz interna, a sua paz interior, aquela situação que todas nós procuramos, né? Não, e se tratando de casal, né, é importante, né, de repente, você aproveitar esse momento também Sim, para se reencontrar consigo mesmo, consigo mesma, e também se reencontrar na relação com esse outro. sim, E, e se reencontrar com esse outro. sim. Como o rapaz aí falou, O que Stefano, ele fez, o Stefano, fez do limão uma limonada. Enquanto sim. todo mundo, a maioria das pessoas tem adoecido com a pandemia, Ah, ele não, melhorou. esse foi o Salvador. O Salvador Ao falou Salvador, isso. O Salvador falou isso, é verdade. né? E por que também não usar, de repente, Claro, é um momento terrível que a gente está atravessando, pessoas morrendo, pessoas adoecendo, mas o que você pode usar desse momento de crise ao teu favor, Exatamente. O que a gente né? De pode repente, extrair de melhor, né? exatamente, o que você pode extrair de melhor para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, para o teu amadurecimento. Sim. A Mariluce Aquino fala: boa noite, prima. Boa noite, querida. Um beijão, obrigada pela participação. O José Carlos pergunta: a doutora Érica, após a live, deixe suas redes sociais para a gente. Com certeza, José, fica tranquilo. Ela vai deixar todos os dados aqui. Você pode chamá-la no PV, fica à vontade.
ela vai deixar o WhatsApp dela para você entrar em contato, ela é maravilhosa. Quero dar boa noite também para Mara Loira. Boa noite, Mara, por participar conosco. E a Neide, ela conclui aqui, perfeito, doutora, gratidão pela sua dica. Neide, a gente precisa de ajuda, viu, minha querida? E a Silmara completa, nós somos super heroínas, mães, psicólogas, etc. Por isso, eu bato nessa tecla, isso daí, a luta vai continuar, todos já sabem o que eu vou falar agora. Uma mulher, as mulheres têm que lutar para exercerem cargos públicos. Por quê? Mulher vê a vida de outra maneira. A mulher enxerga de outra maneira. Não é só questão de ver, e sim enxergar como um todo, principalmente na área social. E neste caso, as mulheres, é uma pena que nós aqui não tenhamos nenhuma mulher vereadora na nossa Câmara, porque isso me deixa muito triste. Não que as mulheres são melhores, repito, mas nesse quesito de verificar um pouco mais como estão as famílias, os filhos, o comportamento social da família, eu acho que a mulher tem um pouco mais de instinto que já nasce, né? Já vem conosco. Mas, enfim, nós temos profissionais como você, doutora Érica, para nos ajudar. Eu tenho uma pergunta para você que me remete ao nosso dia a dia. Quais são as suas dicas, além do que nós já falamos, para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia, para não entrarmos nesse ciclo vicioso que é a síndrome da cabana? Olha, Mavi, vamos resumir aqui algumas coisas que a gente já falou na live, né? Então, primeira coisa, o noticiário fervoroso, filtrar, consumir essas notícias com critério, com parcimônia, de maneira equilibrada, e de preferência até estabelecer um horário do dia para buscar essas informações sempre em fontes seguras. Claro. Né? Claro que a gente tem que estar conectado ao que está acontecendo lá fora, até para que a gente possa tomar os cuidados devidos, mas vamos estabelecer um horário do dia para fazer isso. Sim. Tá? Investir no autocuidado, e essa é uma dica assim, de ouro, porque outro dia eu ouvia de uma jovem executiva que tem uma vida assim super corrida, sempre teve, né? Desde que começou a trabalhar já de uma maneira bem turbulenta, bem fervorosa, vamos dizer assim, né? E sempre que ela tinha, uma dor de cabeça, né? Ou que ela não estava bem, ela tomava lá um remédio, um analgésico, e ia trabalhar. Então, porque ela não tinha muito tempo de pensar, ela tinha que ir correndo trabalhar, e trabalhava assim 10, 12 horas por dia. Com a pandemia, o confinamento e o home office, o que ela trouxe de interessante, né? Que hoje, quando vem alguma dor de cabeça, algum desconforto, ela vai até a cozinha, faz um chazinho, senta, respira, se conecta com ela mesma. Então, isso é um exercício de autocuidado, e a gente tem que aprender a cultivar isso. Dia após dia. É verdade. Eu tento fazer isso, o que não é fácil realmente, mas eu tento fazer isso a todo instante, porque é um momento de reflexão mesmo, para que nós possamos saber lidar e não cair na síndrome da cabana, porque para mim foi novidade esse tema, mas no fundo, se a gente for analisar, muitas pessoas estão passando por essa síndrome, por esse fenômeno que tem acometido tantas pessoas, né? A Silmara, doutora, o papo é tão bom, por isso que eu falo que a psicologia, ela me domina assim de tal forma, eu gosto muito de trabalhar com a psique, eu acho que a gente vai se autoconhecendo, vai conhecendo melhor as outras pessoas, e é só a idade mesmo, só a nossa experiência de vida que vai nos dando isso, né? Você é uma privilegiada porque estudou para ser uma profissional da área. Veja, Silmara fala assim, muitas pessoas engordaram nessa pandemia, eu consegui emagrecer. Olha só, e risos. Acredito que apliquei algumas dicas
da minha terapeuta, nesta síndrome da cabana. Então, foi muito bom colocar em prática a versão contrária, usando a positividade no pensamento. E driblar as comidas. É verdade, Silmara. E malhar. Foi bom também para me colocar certa na rotina, a síndrome da cabana. Eu converti para a saúde na cabana, malhando, ela quis dizer. Muito bem, parabéns, Silmara. Que bom. É uma outra dica. Você, ó, tá no caminho certo. Isso, é uma outra dica. Se exercitar, se alimentar bem, procurar ter uma rotina, mesmo que tenha que fazer algumas adaptações, né, por conta das mudanças que a gente sofreu com o confinamento, mas procurar ter uma rotina, isso é importante. Sim, é verdade. É verdade. E a Sandra fala assim, por mais mulheres na política, com visão macro, de Mavi Rose. Ah, obrigada, querida. Ele é minha fã, minha amiga, eu sei disso. O Stefano Simão também fala. As mulheres são extremamente importantes na política. Muito bem colocado, Mavi. Obrigada, Stefano. Muito obrigada pela colocação. O Salvador aqui, ele fala, parabéns, Mavi, pela iniciativa. E muito obrigado, doutora Érica, pela colaboração. Ou melhor, pessoas como a senhora, para nós é de suma importância em um momento como este. É verdade, Salvador. Eu tenho certeza disso, é por isso que eu trouxe à tona este assunto tão pertinente aos nossos dias atuais, com uma mulher super empoderada que é a doutora Érica, ela sabe muito bem falar sobre esse assunto. Agora, para a gente encerrar, obrigada, Silmara, eu também sou sua fã, e está parabenizando a nós duas pelo nosso trabalho, doutora. E o que a gente pode, para a gente terminar e fechar com chave de ouro, o que a gente pode fazer para evitar essa síndrome da cabana, embora nós tenhamos falado muitas coisas, mas sempre falta alguma coisa que a gente ainda pode melhorar. Quais são as suas considerações finais para isso? Então, Mavi, eu acho que algumas coisas a gente já abordou aqui, né? Então, o autoconhecimento, o autocuidado, o autoacolhimento, são coisas importantes, né? Manter uma rotina, procurar se alimentar bem, ter um critério em relação ao consumo de notícias, são algumas dicas importantes, tá? É claro que, assim, o que provoca a síndrome da cabana é uma ampla variação ampla variedade de coisas, né? Dentre elas, o fato da pessoa também já ter algum outro tipo, algum transtorno, né? Ou apresentar algum sintoma mais importante, anterior ao confinamento, são fatores que contribuem para o surgimento da síndrome da cabana. Então, não tem nenhuma fórmula mágica para se evitar, mas tem sim algumas orientações, algumas recomendações, como essas que a gente mencionou, que podem ajudar a prevenir. Sim. A Gil Moura fala assim, como assim encerrar? O assunto está tão bom. Eu sei, Gil. Oh, minha querida, obrigada pela participação. Eu que o diga, viu, que o assunto está maravilhoso, são muitas perguntas, muitas colocações. Isto significa que este papo de saúde mental e emocional faz parte do cotidiano das pessoas. E diante de uma situação tão diferente, vamos falar assim, né, de maneira mais simples, diferente que estamos enfrentando, a saúde emocional e mental, ela faz parte do nosso dia a dia, desde o momento que nós levantamos até o momento que nós vamos dormir. Pelo menos eu sinto isso. Comigo acontece. Então eu percebo que as pessoas estão sedentas, repito, de um atendimento, de um abraço, de um afago, de um afeto. Eu acho que essa síndrome da cabana, ela causa isso nas pessoas. A falta de carinho, de empatia, de amor. Por quê? Elas acabam criando gatilhos, que é o estresse, o tédio, o nervosismo, a agressividade, a situação do trabalho home office. Então, isso tudo a gente pode controlar desde que a gente centraliza e fala,
opa, calma, agora está na hora de parar e pensar. Vou procurar ajuda? Vou. Por isso nós temos a doutora Érica. E a Silmara já parabeniza a doutora Érica pela clareza de todas as questões. E está me dizendo, Mavi, traga mais vezes a doutora. Com certeza. A minha tia Dete fala, parabéns, adorei o tema. Obrigada, tia querida, te amamos, viu? E diz até que o tema é muito importante, com certeza, um tema muito importante. A Silmara, amei o tema. E agora, eu quero deixar para todos vocês que estão conosco aqui, deixar claro uma coisa. Vem aí, ela está meio tímida de falar, mas eu não estou tímida, não. A doutora Érica, em breve, muito breve, vai lançar o seu livro. Se eu pudesse tocar uma música agora, seria tchan, 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 porque ela vai lançar um livro maravilhoso. Meados de junho, julho, doutora? Segundo semestre, em coautoria com outros psicanalistas, né? Bom, para quem quiser, já vou deixar aqui também um recadinho, né? Eu tenho um e-book que é justamente sobre esse tema, Síndrome da Cabana, impactos emocionais do confinamento. Quem tiver um interesse, é um livro, é um e-book gratuito. Você pode baixar gratuitamente esse e-book, tá? É só me procurar no particular ou entrar lá no meu Instagram, depois se a Mavi puder deixar, o meu arroba ou alguém aí, @Érica Desidério. Arroba Érica com HIK, Desidério. Tudo junto, né? Tudo junto. É só clicar no link que está na minha bio. Você vai ter acesso gratuitamente a esse e-book, Síndrome da Cabana. Sim. O que você precisa saber sobre a Síndrome da Cabana? Esse é o nome do meu livro. Então, gratuitamente, tá? Fora isso, também eu tenho um canal no Telegram, conversando sobre a solidão, onde eu encaminho por ali algumas informações gratuitamente, um conteúdo exclusivo sobre o tema. Quem quiser também me procura lá no Instagram ou aqui no Facebook mesmo, me manda uma mensagem no privado, tá? E tem aí o spoiler da Mavi aí, do livro. Eu não aguentei. Aí, em coautoria com outros psicanalistas, e o meu capítulo é sobre solidão na atualidade. Sim, é um outro tema que nós podemos abordar neste mês de março, podemos deixar para o final do mês e abordarmos sobre este tema, sobre a solidão, viu? Que é o mês da mulher, é o mês que eu interajo demais com as mulheres e eu gosto muito de interagir com as mulheres. Eu acho que um papo feminino, ele é muito rico, porque a mulher fala de muitos assuntos, como nós estamos aqui, nós abordamos vários assuntos e ao mesmo tempo voltamos ao nosso tema. Então eu acho que um papo feminino, ele dá volta ao mundo e chega no centro, que é no tema que foi abordado. Então, eu gosto muito, é por isso que eu trago mulheres empoderadas como você. Na semana passada foi a doutora Neide, sobre a volta às aulas, e na próxima semana teremos uma outra pauta muito maravilhosa também, eu não vou dar spoiler, eu vou deixar no ar, mas é um assunto muito importante. Eu tenho certeza que a gente vai trazer mais pessoas para perto da gente e para perto de si mesma, com esses pensamentos sobre a saúde mental, com a saúde, com esses tratamentos tão disponibilizados hoje, que estão abertos a todo o público, não é? Isso mesmo, Mavi. Importante o Salvador coloca aqui, Dr. Desidério é meu médico do INCOR. Eu não o conheço, mas deve ser da família, porque Desidério deve ser da família. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Olha só, nossa querida vozinha, nossa voinha, tá parabenizando nós duas pela live. Vó, nós te amamos. Obrigada por estar ligadaça, né? Ela tá 92 anos, é isso? Ai, se eu não errei, ai, que vergonha. 92 anos ligada aqui nas netas. Eu sou a mais velha de todas. Ai, meu Deus do céu. Beijo, vó, te amamos, viu?
Fica Beijo com no Deus. coração. Linda. Isso mesmo. Eu quero parabenizar você, doutora Érica. Para quem não sabe, doutora Érica é minha prima, mesma linhagem de DNA. Eu acredito que a gente tem muito a ver, porque nós somos muito parecidas de criação cultural mesmo, de família, né? Eu quero te agradecer pela sua participação, por ter aceito o meu convite, e tenha certeza que foi muito, mas muito valioso mesmo para mim que você tenha participado comigo dessa live, uma vez que eu venho de um ano muito conturbado, de uma campanha política, sendo mulher, de um mundo muito machista, mas enfim, passei por isso, é como você falou. Eu achei forças, eu busquei forças de onde eu não sabia que tinha, estou aqui em pé e lutando, porque a luta continua por mais mulheres na política, por mais mulheres em todas as áreas da sociedade e trazendo assuntos pertinentes como esse. Quero te agradecer, mandar um beijo, Obrigada. olha, para sua família e te desejar muito sucesso na sua caminhada, com os seus livros. Eu sei que o seu e-book vai bombar ainda mais. E no que depender de mim, estou à sua disposição. Estamos aqui para ajudar umas às outras. Ou melhor, a sororidade entre as mulheres tem que acontecer, assim como estamos hoje. E para todo mundo que participou, meu muito obrigada. Em nome da doutora Érica também, muito obrigada, porque vocês foram especiais nessa participação. Não é, doutora? Obrigada, Mavi, para mim, né, é uma alegria estar aqui, um grande prazer estar aqui hoje com você, minha prima querida, né, mas além disso, uma profissional, uma mulher incrível, batalhadora, que representa muito bem as mulheres, Obrigada. Lindamente, representa lindamente as mulheres, e muito obrigada pelo convite. Daqui a pouco eu choro, hein? Eu espero que eu tenha contribuído, né? Espero que eu tenha ajudado aí o seu público. Claro, com certeza. Você sempre, nossa, você não só contribuiu, como eu acredito que tenha não só contribuído, mas ajudado muitos que estão nos assistindo, não se manifestam, mas estão absorvendo tudo que você está falando e vão colocar em prática. E tenho certeza que elas vão te procurar. Podem procurar, porque a doutora Érica lá responde, ela sempre está disponível para a gente. Pode não responder na hora, porque pode estar atendendo, pode estar em atendimento com o paciente, mas certamente em seguida ela vai entrar em contato. Assim como eu também, às vezes, estou correndo, mas eu não respondo no momento, mas depois a gente consegue responder todas as perguntas. Doutora, um beijão para você, para o doutor Sérgio, reforço aqui, cardiologista maravilhoso, e um beijo na Esther, essa princesa de 4 anos. Tá beijo. Bom, minha querida? Um beijo, fica na paz. Até mais. Um beijão. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima live. Pessoal, muito obrigada. Me despeço de vocês. Um grande beijo no coração de todos. E quero agradecer grandemente a participação de todos vocês que moram aqui, ó, no meu coração. Super especial a participação de vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Espero vocês. Vai ser de grande valia. Tchau, tchau. Até a próxima.